Olá, meus amigos, meu nome é Jimmy Davis, eu sou advogado criminalista e estamos aqui mais uma vez para tratarmos de assuntos ligados ao direito penal, ao processo penal e à advocacia criminal. Nesse vídeo, nessa oportunidade, eu queria tecer alguns comentários sobre um texto que já escrevi e deixei no nosso site, o link está aqui embaixo, e que diz respeito ao controle exclusivo pelo magistrado ou desembargador ou mesmo ministro do microfone do advogado nas audiências virtuais. Imagine que você participa como advogado de uma audiência virtual e ali o juiz, o desembargador, o ministro controla o seu microfone e somente ele controla, somente ele abre a oportunidade para você falar, como também fecha o microfone quando bem ele entender, enfim, quando decidir por bem fechar o seu microfone, mutar o seu microfone. Isso está certo? Claro que não. Claro que não. Isso viola o artigo 7º, inciso 10 do Estatuto da Advocacia, do Estatuto do Advogado. Lá está prevista uma prerrogativa indissociável da liberdade inerente ao exercício da profissão da advocacia, que é a prerrogativa da intervenção sumária para o esclarecimento de fatos, para tirar inclusive uma dúvida que porventura o julgador tenha, para também rebater alguma falsa acusação que fazem contra o advogado. Ele tem essa prerrogativa de sumariamente intervir, mas veja que ele não poderá exercê-la se o controle do microfone do advogado se der exclusivamente pelo magistrado, pelo ministro, pelo desembargador. Portanto, e eu passei por uma situação semelhante a esta hipótese que estou trazendo a vocês, e eu percebi que essa forma de gerenciar uma audiência viola esta prerrogativa do advogado. Por várias vezes, em julgamentos de recursos, eu tive de intervir para esclarecer algum fato. Quando o meu microfone está mutado, eu não posso intervir, porque ninguém irá me ouvir quando eu pedir a palavra, disser que algo está errado. E é necessário que haja essa liberdade para o advogado. Veja que no relatório mesmo, o relator do processo, do recurso, pode se equivocar em relação à data da denúncia. Ele dizer que os fatos ocorreram em 2010 e os fatos, na verdade, ocorreram em 2008, de acordo com a denúncia, ou dizer que a denúncia foi protocolada em 2012, quando ela foi protocolada em 2010. E se você deixar o julgamento rolar, passa batido. Isso deve acontecer? Pode acontecer? Claro que não. A prerrogativa da intervenção sumária é exatamente para corrigir esse equívoco, como esse. Ou se ele lhe acusar de ter praticado, agido de má fé ou algo nesse sentido, maculando ali a sua imagem, você deve intervir, pode e deve intervir sumariamente. Aqui é muito claro. Quando diz que pode esclarecer equívoco, dúvida em relação aos fatos, documentos ou afirmações no julgamento e replicar a acusação ou censura que lhes forem feitas, entendeu? Isso deve ser regulado pelo CNJ. As audiências virtuais, percebo, ainda ocorrem de maneira muito a depender de cada juiz, de cada tribunal. Não pode ser assim. Se forem uniformizar, e acredito que irão uniformizar, apesar dos vários sistemas serem diferentes, uns utilizam o EPROC, outro o PJE, outro o ESAGE, etc., outro o PROJUDE, apesar de serem diferentes, mas deverão uniformizar a audiência virtual para que isso não ocorra. E nem se utilize o argumento de que deve ser assim porque
o juiz, o magistrado, o desembargador deve ter o controle total da audiência e a fim de evitar alguma bagunça, algum distúrbio, um debate caloroso que possa haver. Não, isso é uma justificativa completamente preconceituosa, porque parte do princípio que o advogado não teria a urbanidade necessária para mutar o seu microfone quando necessário. É claro que o magistrado pode também ter essa prerrogativa de mutar, mas entregar somente a ele a possibilidade de ligar e desligar o microfone do advogado é que é inadmissível, é calar a advocacia, calar o advogado. Um outro detalhe, eu até anotei aqui, é que, vejam, na verdade, muitos juízes temos visto que não sabem utilizar muito bem a ferramenta e acabam não mutando o microfone e dizendo coisas desagradáveis e causando constrangimento nos presentes. Então, se o Ministério Público, se o magistrado tem a liberdade de falar quando bem entender, quando achar que deve, como também mutar o seu microfone como achar que deve, o advogado igualmente deve ter. Então, pensar diferente é colocar o advogado numa posição abaixo, aquém dos outros atores processuais presentes na audiência, o que viola a Constituição, viola o Estatuto também da advocacia, ok? Portanto, fica aqui esses esclarecimentos e pedido para que o CNJ venha regular essa situação e a OAB venha também a não permitir que isso aconteça. Um grande abraço, a gente se fala posteriormente em outros vídeos que trarei aqui sobre a teoria do delito. Bom trabalho e bons estudos.